começo, a Terra Virgem era habitada por grupos indígenas que viviam num ambiente de encanto exótico, cercados de matas, campos, arroios, banhados por um grande lago, o Guaíba. O medo da coroa portuguesa que o continente de São Pedro do Rio Grande fosse absorvido pelos jesuítas a serviço da Espanha fez com que o processo de colonização fosse acelerado e coube a Jerônimo de Ornelas a sesmaria que 2 séculos de história depois é a Porto Alegre que completa 224 anos. Esses colonos açorianos que vieram, 60 casais ao que consta, tem gente que discute o número, mas parece que é 60 casais. Esses casais vieram inicialmente e se instalaram na região onde hoje é Viamão. Primeiro lá, cerca de 1750, 51. Em 1752, eles se transferiram para onde? Para um lugar que corresponde atualmente em Porto Alegre às ruas Pantaleão Teles. Que rua é essa? Vocês conhecem com o nome de Washington Luiz. Rua da Praia, Duque de Caxias, Vasco Alves. Nessas imediações construíram-se casebres de barro, muito simples e muito frágeis também. E ali ficaram esses 60 casais, criando um povoado que acabou levando o nome de Porto de São Francisco dos Casais. Inclusive, essa região teve antes o nome de Porto do Dornelles e depois veio a chamar-se Porto dos Casais. Porto do Dornelles por quê? Porque toda essa área era nada menos que o limite com o Guaíba da sesmaria de quem? Jerônimo de Ornelas, daí Porto do Dornelles. Porto Alegre, pela presença do Guaíba, era estratégica em termos de ocupação, por isso, através dos açorianos, Portugal fez questão de ocupar antes. Essa é uma das razões básicas da transladação dos açorianos de Viamão para cá. Além do que, lá do Morro de Viamão, eles também tiveram vontade de vir para cá. Viram toda essa região aqui do Guaíba e também eles sentiram-se atraídos por essa área. Mas, indubitavelmente, a questão política foi a que prevaleceu. O sítio de Porto Alegre surgiu ao lado do Guaíba com um objetivo estratégico. O objetivo militar, porque aí impediriam a subida de navios de guerra para atacar o Rio Pardo. Mas também tem uma outra importância econômica, justamente a navegação fluvial, servindo todo esse complexo hidrográfico do rio Jacuí, Caí, Taquari, Sinos e Gravataí, que eram todos rios navegáveis e utilizados para transporte de mercadorias e pessoas. Vocês que são porto-alegrenses, já viram o brasão da cidade de perto? Pois é, lá está escrito Leal e Valerosa. Alguém de vocês se perguntou por quê? Nós somos leais e valerosos? Vamos falar como falamos hoje, nós somos leais e valorosos? Isso aí deveu-se à Revolução Farroupilha. É que durante a Revolução Farroupilha, as tropas, os farrapos rebeldes, cercaram Porto Alegre várias vezes. Ao longo da Revolução não conseguiram tomá-la. A resistência dos imperiais aqui foi muito forte. E o governo imperial, em agradecimento e homenagem à cidade que resistiu, deu-lhe o nome de Leal e Valorosa. Ou seja, não abandonou o governo imperial durante a Revolução Farroupilha. Dá para imaginar a atmosfera bucólica que envolvia o lugar, onde hoje é a Praça da Alfândega, lá pelos idos de 1752, quando chegaram os primeiros casais açorianos? Ali, naquele quarteirão de jacarandás floridos, foi que tudo começou. A Praça da Alfândega, que hoje conhecemos, tinha um aspecto bastante distinto no início da ocupação da região de Porto Alegre. Ela era bastante menor, pelo fato de não ter sido feito aterramentos, que hoje constitui boa parte da praça. Foi o local onde os açorianos permaneceram durante 20 anos, na sua igreja e as suas pequenas casas que se situavam junto à igreja, como também foi o primeiro local no desenvolvimento comercial de Porto Alegre. A área de estabelecimento do comércio formal, junto à margem, né, da rua, como também o comércio informal que se localizava no então chamado Largo da Quitanda,
onde produtos alimentícios, verduras, eram vendidos por chamadas negras de ganho, que muitas foram conquistando a sua liberdade, né? E eram vendidos ali na região onde hoje chamamos Praça da Alfândega. Aos casais de 1752 seguiram outros que se somaram aos anteriores, trazidos por Jerônimo de Ornelas, e dessa forma, o deserto porto do Viamão, o pequeno núcleo urbano do porto do Dornelles, o incipiente povoado e depois a freguesia do porto de São Francisco dos Casais cresceu, passando a ser, até 1775, a terceira povoação do continente de São Pedro do Rio Grande, com 1.200 pessoas. Em 1663, ocorre a invasão espanhola na capital da província de São Pedro do Rio Grande, que era a cidade de Rio Grande, hoje conhecida como cidade de Rio Grande. Essa ocupação da cidade de Rio Grande obrigou as autoridades portuguesas a transferirem a capital para Viamão. Foi essa localização de Viamão que trouxe importância para o conhecido Porto dos Casais. A cidade foi crescendo. A Rua dos Andradas era a Rua da Praia. A Duque de Caxias era a Formosa. A Riachuelo, a do Cotovelo. A povoação era fortificada por muros. Eu queria chamar a atenção para o fato de que existe aqui a demarcação do antigo muro que foi feito no tempo de José Marcelino Figueiredo, século XVIII, que cercava Porto Alegre da região varziana circunstante. Inclusive, essa região varziana circunstante incluía o Parque da Redenção, que era chamado exatamente Campo da Várzea. Porto Alegre, a rigor, terminava ali onde passamos a João Pessoa para Salgado Filho. Ali era chamada Praça do Portão, ou Largo do Portão, porque ali havia um portão de entrada para a cidade. Depois havia o Caminho da Zenha, vocês sabem que vai dar hoje na Avenida Zenha, João Pessoa e a Zenha. Havia o Caminho do Meio, que corresponde ao Oswaldo Aranha e corresponde a Protásio Alves. Havia a Aldeia dos Anjos, que corresponde à Independência. Inclusive, açorianos tinham chácaras para plantar trigo no bairro Moinhos de Vento. E como essas chácaras tinham moinhos, daí o bairro ganhou o nome Moinhos de Vento, que já nem aparece aqui no mapa. E mais ainda, olhem só como Porto Alegre roubou a área do rio para poder se expandir. Tem toda essa zona que aparece aqui, mais fraca, que aqui terminava, na verdade, a cidade. Então, vejam, Júlio de Castilhos no começo era rio. Vocês podem perceber bem. Toda aquela região que hoje corresponde ao Cais do Porto, estava também debaixo do rio. Porto Alegre avançou, repito, roubando áreas do Guaíba. Roubando, evidentemente, entre aspas. Quanto ao muro, perguntarão por que foi feito, a resposta é fácil. Para proteger Porto Alegre da invasão dos espanhóis. Claro que hoje em dia nós achamos graça dessa razão, mas não esqueça a época em que ele foi feito, século XVIII. Havia guerras, Portugal e Espanha disputando o sul, Rio Grande tinha sido invadida. A mudança da capital para Porto Alegre se deu em parte por razões estratégicas, porque era um lugar estrategicamente protegido de invasões espanholas, e por garantia ainda fizeram o muro. E aqui observe um caminho novo, era outro lugar que ia para fora de Porto Alegre e corresponde hoje à Rua Voluntários da Pátria. Tem muita tampa de bueiro em Porto Alegre, no centro, com data de 1927, 29, ou seja, são evidências de que a urbanização começou aqui. Até vocês verão junto, na tampa de bueiro, escrito as iniciais IM. Por que eu estou dizendo isso? Entro finalmente na parte política. Porto Alegre, na época do Império, não tinha prefeito. Era governada só por uma Câmara de Vereadores. A partir da República, Porto Alegre passa a ter um conselho municipal e a figura do intendente, que é o precursor do prefeito. Eles eram eleitos de 4 em 4 anos. Então, quando vocês virem numa tampa de bueiro uma data anterior a 1930, anterior, enfim, à era de Vargas, que é quando aparece a figura do prefeito, vocês sempre verão nessa tampa de bueiro, de período anterior a 30, as letrinhas IM, que significa Intendência Municipal. Em 1810, com mais de 6.000 habitantes, é elevada a vila. Vila Nossa Senhora, Madre de Deus de Porto Alegre. A atividade econômica cresce e surgem os primeiros estaleiros e largos. O do Arsenal, na Praça da Harmonia, o da Quintana, na Praça da Alfândega, e o da Forca, em frente à Igreja das Dores. A construção da Igreja das Dores começou em 1807
e se situava no bairro pobre de Porto Alegre. Aqui nessas zonas, os jovens se reuniam numa espécie de quadrilha chamada dos bagadus, enquanto os ricos que moravam lá por volta da Praça da Matriz formavam uma outra quadrilha chamada dos tinteiros. A igreja é eclética, tem vários estilos, porque ao longo dos anos foi mudando de construtor. E aqui em frente da igreja era o chamado Largo da Forca, onde se enforcavam os assassinos. Porto Alegre já teve pena de morte, e a pena de morte era o enforcamento. O condenado pela justiça à forca, no dia marcado ao enforcamento, nós tínhamos um verdadeiro espetáculo público, tal como hoje o futebol. Quem é que se encarregava de todos os detalhes ligados ao réu? Pois era a Santa Casa de Misericórdia. Ela cuidava, por exemplo, para que a última refeição do réu incluísse pão de ló e vinho do Porto. Aí toda a procissão percorria a Rua da Praia, mas era uma enorme comitiva, pessoal. O enforcado ia bem acompanhado. Havia o juiz das execuções, havia na frente, inclusive, um meirinho, como se dizia na época, uma espécie de funcionário, que eu diria que era uma espécie de jornal ao ar livre, que ia anunciando: fulano de tal vai ter morte natural na forca, e patati patatá. Então lá ia aquela procissão toda até o Largo da Forca, e perguntarão vocês, mas aonde? Esse Largo da Forca não existe mais. Ele corresponde àquela curta, se é que eu posso chamar avenida ou travessa, eu sei que nome vou dar, mas fica bem na frente da Igreja das Dores, entre dois quartéis. Quem andar por ali vai sentir a sombra dos enforcados. Dado interessante, a população assistia, eu comparei antes ao jogo de futebol, mas havia um sentido didático nisso. Quem é que vocês pensam que geralmente era convidado para assistir o enforcamento? Magotes de escravos, que na verdade eram convocados, e estudantes de escola. Crianças assistiam o enforcamento. Que horror, vai dizer o telespectador. E eu vos direi, no entanto, que isso obedecia uma lógica. Os escravos, para ver o que acontecia com um escravo que por acaso tivesse má vontade com o dono. Vocês me entendem? E os alunos de escola para verem a majestade da justiça. Enfim, havia todo um ritual de enforcamento que não deixava de ser também um ritual, aliás, era sobretudo isso, um ritual de poder.